Boa noite. A vitória da seleção brasileira contra a Argentina espantou o fantasma do 7-1 do Mineirão. Nosso estádio teve uma noite de glória do futebol nacional, reabilitado no gramado e com o grito da torcida. E contra os hermanos e o eleito melhor jogador do mundo? O sabor da vitória foi maior ainda, não? Nas redes sociais da internet, a resposta para a tradicional frase provocadora dos rivais: Brasil, me diga o que sente. Me sinto ótimo. 3-0, fora o baile. Bom demais, não é não? A seleção brasileira continua em Belo Horizonte até domingo, para a alegria de quem não foi ao Mineirão ontem e aposta ainda na sorte de um encontro, um autógrafo, uma foto que seja, com os ídolos na porta do hotel em que eles estão hospedados ou da Cidade do Galo, onde o time treina nestes dias. A sexta-feira foi de brasileiro feliz e, claro, tirando onda. Messi, esse ano não tem pra você, agora é só o Neymar mesmo. Foi ótimo, foi maravilhoso pra nós, né? Que isso, nós somos felizes demais da conta. Tinha que perder era demais, né? O Brasil aqui é diferente, entendeu? Vocês estão aqui na nossa casa, pô. Mexe com nós aqui não. Também foi dia de folga do time após a seleção atropelar os argentinos. Na porta do hotel onde os brasileiros estão, movimento o dia todo. Aliás, teve gente que virou a noite por lá. Eu cheguei aqui e vi a seleção indo pro jogo. Depois eu fui para casa, moro lá em Venda Nova. Depois voltei aqui 2 horas da manhã, fiquei aqui até 2 horas da manhã para ver os jogadores. Josué estava emocionado desde as 7 da manhã no local. Conseguiu algumas assinaturas dos ídolos que nunca havia tido a oportunidade de ver de perto. O primeiro autógrafo foi do Tite, aí depois o Tafarel veio tirar foto. Aí foi um senhor de idade ali, aí falou: me dá essa brusca que eu vou levar lá pro Neymar, autografar e companhia. Aí foi, levou, autografou, e eu vou pôr no quadro, vou tentar arrumar para me pôr no quadro. Além de apagar o fantasma do 7-1 da Alemanha na Copa de 2014 e manter o Brasil em primeiro lugar nas eliminatórias, a goleada de 3-0 sobre a Argentina no Mineirão rendeu várias piadas na internet. Os brasileiros ficam em Belo Horizonte até domingo, quando embarcam para Lima, palco da partida contra a seleção peruana na próxima quarta-feira. Sábado e domingo treinam aqui na Cidade do Galo, que era a casa dos argentinos até o clássico de ontem. Os hermanos amargam o 6º lugar nas eliminatórias, que se terminassem hoje, deixaria a seleção de Messi fora da Copa da Rússia em 2018. Los hermanos, fiquem ativos! Aqui é Brasil! Manifestantes de diversas categorias profissionais saíram às ruas de Belo Horizonte em passeata no meio dessa manhã, pelo centro da cidade e depois em direção à Assembleia Legislativa. O protesto faz parte do Dia Nacional de Greve, com mobilizações em vários estados contra medidas do governo federal. Depois de percorrer as principais ruas do centro da capital, a caminhada dos manifestantes terminou na Praça da Assembleia Legislativa. O protesto faz parte do Dia Nacional de Greve e reuniu representantes de diversos movimentos sociais e sindicalistas. Os grupos protestaram contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a PEC 241, que coloca teto nos gastos públicos, entre outras reivindicações, além da reforma na educação. Quem vai ser mais penalizado com todas as mudanças que estão acontecendo vai ser a população. Tá? Eu sou professor de escola pública e já estou vendo isso já começar a acontecer. Tá? E a minha perspectiva não é das melhores para os próximos anos com relação a isso. A questão não é nem salarial, a questão é perspectiva mesmo, de melhora, de condição mesmo. E os professores da UFMG decidiram entrar em greve. Eles se reuniram em assembleia na Faculdade de Medicina nessa manhã. A categoria votou pela paralisação a partir de quarta que vem por tempo indeterminado. Segundo o sindicato, a greve vai atingir os campi de Belo Horizonte e de Montes Claros. E a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa está reunida para votar o relatório sobre o processo criminal contra o governador Fernando Pimentel. A votação teve como base o parecer do relator, deputado Rogério Corrêa, do PT, que é contra a abertura do processo agora. Ele ponderou que a discussão sobre isso deve ficar para depois do fim do mandato do governador. A ação penal foi movida pelo Ministério Público
com base na Operação Acrônimo da Polícia Federal. Fernando Pimentel é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Desde o início dessa Operação Acrônimo, não havia ordem judicial para apreensão de nenhum material e não havia crime em situação de flagrante delito. Fora dessas duas situações, não há como a polícia apreender de nenhum dos senhores celulares, câmeras e qualquer bem de sua propriedade. Os deputados da oposição prometem votar a favor da abertura do processo já. Neste caso, a Constituição Mineira prevê o afastamento do governador para responder à ação penal. Nós vamos apresentar inúmeros requerimentos para que a mesa informe exatamente essas provas, para que os deputados tenham a consciência de votarem da forma com que devem. O relatório votado será lido em plenário e publicado no dia seguinte no Diário do Legislativo. A partir daí, serão realizadas até 6 reuniões plenárias para discussões antes da votação. São necessários 52 votos favoráveis entre os 77 deputados para que o processo seja aberto. E hoje a Procuradoria-Geral da República fez outra denúncia contra Fernando Pimentel por corrupção passiva, com base na delação premiada do empresário Benedito Oliveira, o Bené. Ele afirmou ao Ministério Público que a Odebrecht pagou propina ao governador quando ele era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O advogado do governador alega que a denúncia foi feita com base no depoimento do delator, mas sem nenhum meio de prova admitido pela Justiça. Esta denúncia agora também será encaminhada à Assembleia Legislativa, a quem cabe autorizar ou não a abertura de ação penal, assim como já está fazendo com a primeira denúncia. O estudante de medicina que foi vítima de um espancamento na saída de uma casa de shows de BH em setembro passado comentou hoje a conclusão do inquérito da Polícia Civil, que indiciou 2 jovens por tentativa de homicídio contra ele. Henrique Papini não quis aparecer, mas nos enviou uma gravação de áudio. Eu não gostaria que nada disso tivesse acontecido, mas já que aconteceu, é torcer agora para a Justiça continuar o trabalho muito bem feito da polícia e puni-los de maneira justa, de maneira que a sociedade veja que existe sim punição nesse país, que só assim que vai frear um pouco as atitudes violentas que estão cada vez mais comuns na sociedade, em festas em geral. Que só assim para inibir certas pessoas a agirem como os agressores agiram comigo. Andréa Renó, mãe de Henrique Papini, está aliviada com a conclusão do inquérito. A família entende que a justiça tem que ser feita, né? Porque as coisas não podem ficar impunes. E a justiça de uma forma legal, né? Que é o que a gente quer. O advogado da família disse que vai acompanhar o andamento do processo e auxiliar o Ministério Público como assistente de acusação. Durante as investigações, a polícia conduziu 4 jovens à delegacia, mas concluiu que somente 2 participaram. E o Ministério Público ainda vai analisar o processo para oferecer a denúncia. Ele pode acatar o indiciamento e denunciar apenas 2, ou pode denunciar outros envolvidos pela própria investigação, entendendo que eles tiveram alguma participação. Henrique foi agredido na madrugada do dia 7 de setembro, quando saía de uma boate no bairro Olhos d'Água, em Belo Horizonte. Ele foi espancado e chegou a ficar em coma. Teve meningite traumática, perdeu a audição de um dos ouvidos e está com o lado esquerdo do rosto paralisado. Ele está com uma demanda muito grande de médicos, né? Que ele está precisando, então ele fica dividido, porque a prioridade dele no momento está sendo terminar o período da forma assim, né? Que ele dá conta, ele está tentando retomar, e ele está dando conta, ele é guerreiro, ele está conseguindo. 3 lixeiros ficaram feridos depois de um acidente com um caminhão de coleta nessa manhã em Belo Horizonte. O eixo traseiro do veículo se soltou e os 3 homens caíram no asfalto. A caçamba ficou no chão. O acidente foi no bairro Caiçara. Os funcionários da SLU foram atendidos pelo SAMU com ferimentos leves. O personal trainer suspeito de estupro na capital se apresentou hoje à polícia. O homem foi reconhecido por 2 mulheres. Angel Faula tem as informações.
De acordo com a Polícia Civil, o personal trainer Rodrigo Alcântara se apresentou voluntariamente. Ele foi ouvido aqui pela delegada de mulheres Luciana Libório e foi orientado a não deixar a cidade. Rodrigo é suspeito de estuprar uma jovem de 23 anos no último dia 29 e também de tentar estuprar uma outra de 22 no dia 5 de março deste ano. Nessa quinta-feira, as vítimas vieram à delegacia, reconheceram as fotos do personal e disseram que ele é o autor dos crimes. Algumas testemunhas já prestaram depoimento e outras ainda vão ser ouvidas. Está sendo realizada no Fórum Lafayette a 4ª audiência do processo para determinar os culpados pelo desabamento do viaduto Batalha dos Guararapes durante a Copa do Mundo de 2014 em BH. 2 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas. Os réus são 11 responsáveis pelo projeto, pela execução e pela fiscalização da obra. Mas as 2 empresas contratadas culpam uma a outra. 18 testemunhas de defesa dos réus foram arroladas para a audiência. São peritos e técnicos que vão tentar provar a inocência dos denunciados. A Covan, que executou o projeto, mantém a afirmativa de que o erro foi na transcrição dos cálculos usados para a construção do viaduto e que foram feitos pelos engenheiros da Consol. São 2 contratos, um contrato para se elaborar o projeto e um contrato para se executar o projeto. A Covan foi contratada para executar aquele projeto e executou expressamente da forma que ele ali estava. O advogado da Consol rebate. Segundo ele, o que teria provocado a queda do Guararapes seriam as alterações feitas no projeto original. O cálculo está correto, a transcrição para a prancha é que gerou uma quantidade menor de ferro. E mesmo com essa quantidade menor, havia ainda uma margem de segurança. E isso é uma conta matemática que demonstra que o bloco suportava 1.000 toneladas ainda. Mas, para o Ministério Público, as 2 empresas e ainda a Sudecap, que tinha a responsabilidade de fiscalizar a obra, são culpadas. Esse viaduto ele desabou ainda com algumas escoras de sustentação, o que na engenharia se chama cimbramento, sem a camada asfáltica ser colocada, e sem as muretas, e sem passar nenhum carro lá em cima. Então ele desabou com toneladas a menos do que teria no uso normal. Então chegar a afirmar que existiria uma carga maior, a própria realidade dos fatos desmente essa colocação. O viaduto Batalha dos Guararapes desabou no dia 3 de julho de 2014. 2 pessoas morreram e 21 ficaram feridas. 11 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público como responsáveis pela queda do viaduto. Na época do acidente, elas trabalhavam nas empresas Consol, que fez o projeto, na Covan, que executou a obra, e na Sudecap. Os indiciados respondem por 2 homicídios, 21 tentativas e por desabamento com dolo eventual. A audiência continua com ainda 2 testemunhas para serem ouvidas. O rompimento de uma adutora da Copasa causou transtornos para moradores do centro de Vespasiano, na Grande BH, nessa manhã. A quantidade de água que saía da tubulação impressionou quem passava pelo local. Segundo telespectadores que nos enviaram esse vídeo, fotos pelo nosso WhatsApp, o problema teve origem na rua Francisco Lima, mas com o grande volume, a água se espalhou para outras ruas e avenidas da região. A Copasa informou que o abastecimento foi interrompido para a correção desse problema. 7 bairros de Vespasiano e 14 de Lagoa Santa foram afetados. A companhia disse que o sistema deve ser normalizado gradativamente até a madrugada deste sábado. Mande você também para nós seu vídeo com um flagrante ou uma denúncia pelo WhatsApp do Jornal da Alterosa, 988 14 13 60, código 31. E veja agora como fica o tempo neste sábado em todo o estado. Tempo instável em Minas. O sol aparece entre nuvens e há possibilidade de chuva em todas as regiões. Em BH, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Os termômetros vão dos 23 aos 34 em Comendador Gomes. Dos 19 aos 29 graus em Rio Paranaíba. Em Estiva, as temperaturas variam entre 21 e 33 graus. E em Lima Duarte, mínima de 18 e máxima de 27. A seguir, cartas ao Papai Noel já esperam por padrinhos nos Correios. Atenção, motoristas, para um comunicado de interdição no anel rodoviário de Belo Horizonte neste domingo. As pistas nos 2 sentidos terão trânsito bloqueado na altura do acesso à Avenida Tereza Cristina a partir de 8 da manhã. A Prefeitura fará a retirada de uma árvore que apresenta risco de queda.
O tráfego ficará interrompido por cerca de 20 minutos no sentido BH-Rio e 40 minutos no sentido BH-Brasília-Vitória, que terá o trânsito desviado para a Tereza Cristina na altura do viaduto do Betânia, com um retorno ao anel após o pontilhão da linha férrea. Qualquer informação sobre as condições do tráfego no trecho serão repassadas pela concessionária, que é a Via 040, por meio dos painéis de mensagens da rodovia, ou então pelo atendimento telefônico gratuito 0800 040 0040. Mais de 30 mil cartinhas ao Papai Noel já foram recebidas pelos Correios. A campanha começou hoje em todo o estado. A expectativa é de que pelo menos 80 mil crianças sejam apadrinhadas neste Natal. Pelas ruas de BH, o Papai Noel era só acenos, carinho retribuído com aquele espírito natalino. Emoção para todo mundo, até os mais grandinhos. Traz alegria na gente. Mas esta chegada do Bom Velhinho tem um significado especial. Além da alegria, ele vem anunciar o início da campanha Papai Noel dos Correios. Na agência central, ele foi recebido pela criançada da creche Pequeno Alexandre. Gabriel recebeu aquele abraço e já sabe o que quer ganhar de Natal. Eu pedi um relógio do Ben 10. Você pediu um relógio? Teve música, coral e até dança. Mas o que toda criança quer mesmo é fazer aquele pedido especial no colo do Papai Noel. Ganhar uma bola. Uma bola vai ser jogador de futebol? Oh, um craque! Quem não pode fazer o pedido assim, de pertinho, tem que mandar uma cartinha para os Correios. Elas são selecionadas, apadrinhadas e o sonho se torna realidade. A maneira mais fácil de adotar uma carta é se dirigir a qualquer agência dos Correios. Também temos a oportunidade de termos os padrinhos corporativos, que são as empresas que fazem também trabalhos dentro de suas organizações, chamando os empregados, a participar conjuntamente com os Correios. A campanha acontece há 27 anos. Durante todo esse tempo, sempre foi um sucesso. O ano passado, cerca de 80 mil cartinhas foram apadrinhadas. E se depender dessa galera toda aqui, este ano não vai ser diferente. É muito bom ajudar a realizar o sonho de uma criança, que para nós é um sonho pequeno, mas para ela é um sonho muito grande. Antônia, que sempre colaborou com a campanha, desta vez se emocionou. Chora porque é emocionante, sabe? É demais. Daqui a pouquinho, a maior feira internacional de negócios, inovação e tecnologia movimenta BH. Big Ideia. Oferecimento. Sistema Fieng. A força de quem faz. 5 dias non-stop, mais de 300 horas de conteúdo, 10 mil pessoas por dia. A maior e mais inovadora experiência Face-to-Face Connection da América Latina. Desafios tecnológicos, workshops, palestras, robótica, games, drone, startups, rodadas de negócio e muito mais. Finity, de 9 a 13 de novembro no Expo Minas, Belo Horizonte. Acesse finity.mg.gov.br. Big Ideia. Oferecimento. Sistema Fieng. A força de quem faz. Teatro Alterosa apresenta Beijo de Tangerina. Uma peça jovem e divertida sobre amizade, amor e os sabores que isso tem. Dias 12 e 13 de novembro, sábado e domingo às 17 horas. Ingressos à venda em centraldoseventos.com.br e na bilheteria do Teatro Alterosa. Apoio: Atmosfera Climatizadores, Promoção Cultural, Jornal Estado de Minas e Portal Uai. Vem aí! Nos 25 anos do Shopping Del Rey, traga a criançada e venha se divertir num show inesquecível. Compre seus ingressos no site Ingresso Rápido e no Shopping Del Rey. Informações 3245-0112. Para que tudo corra bem, nossa cidade precisa da participação de todos. Por isso, os vereadores que faltarem às sessões plenárias da Câmara de BH terão descontos em seus salários. A presença dos vereadores agiliza a aprovação das leis que trazem benefícios para todos os cidadãos. Compromisso e trabalho. Isso faz uma cidade melhor. Câmara Municipal de Belo Horizonte. A voz da cidadania.
Uma feira internacional de tecnologia está atraindo milhares de pessoas ao Expo Minas em Belo Horizonte. O evento vai até domingo e tem gente de todo o país, até acampada lá dentro do pavilhão, numa área ocupada por barracas. É uma moçada empreendedora e inovadora nesse mundo virtual cheio de oportunidades. Público jovem e entusiasmado. Muito legal, experiência super divertida. É assim, um sonho bem realizado. A feira reúne tecnologia, ciência, inovação e empreendedorismo em workshops, palestras e negócios. Um dos destaques são as startups, setor em que Minas Gerais ocupa o segundo lugar no país. A maioria tem pouco tempo, mas vale milhões. À frente dessas empresas, gente jovem, como João Pedro. Mesmo durante a crise, é claro que atrapalha um pouco, mas a gente ainda precisa de mais gente talentosa, mais programador, mais designer e tudo. Então realmente não para de crescer. E por falar em tecnologia, que tal 10 gigas de internet à vontade? A galera dos jogos online nem tirava os olhos da tela. E no meio disso tudo, olha só que surpresa. Siri, qual a temperatura hoje? A temperatura hoje está quentíssima na Affinity. Já reconheceram a voz, né? Ela mesma, a Siri, ou Regina, em pessoa. Eu acho legal porque traz um pouco da coisa da era do rádio, da pessoa querer descobrir quem é a pessoa por trás da voz. Até domingo, o Expo Minas deve receber cerca de 10 mil pessoas por dia nesse evento que não para. Uma maratona de 500 horas ininterruptas de programação. Daí que teve gente que veio para ficar. Eles estão aqui nesse camping, são 1000 barracas onde estão hospedados os chamados campuseiros. É a primeira Campus Party de Belo Horizonte. Uma mistura de sotaques, conhecimentos e trocas de informações numa experiência tecnológica bastante animada. O grupo de 40 alunos veio de Petrolina, Pernambuco. São 36 horas de viagem. Mas como é muita gente, todo mundo é amigo, todo mundo se conhece, a gente se diverte muito nessa brincadeira toda. Não só receber as delegações do mundo, do país e da América Latina, mas o mais especial é poder contar para os mineiros, né, a força que tem o nosso estado no ambiente do conhecimento, da tecnologia, da inovação e dos negócios em inovação. As informações sobre a feira, que vai até domingo no Expo Minas, estão na nossa página na internet, alterosa.com.br/JA. A gente fica por aqui, é o fim de semana que vem aí agora. Uma boa noite para você, até segunda.